Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. Eu gostaria desde já de pedir que você faça a sua participação, porque nós temos aqui prêmios importantes para você. Temos também, além disso, não só os prêmios, mas a temática. E queremos, claro, que você participe colocando as suas intenções, porque a gente precisa partilhar tudo isso, né? É uma maneira também de a gente se colocar em sintonia com os nossos irmãos que estão aí, espalhados por esse nosso país todo e que acompanham aqui a nossa programação e que querem vir com você rezar. Então, por que não fazer a sua participação, colocando o seu testemunho? Por isso que lá no finalzinho do bloco passado, eu fiz essa pergunta para você. Nós estamos falando sobre o desapego, não é? É a nossa temática de hoje. E com isso a temática, olha, desapego, o que é mais valoroso para você. Porém, eu terminei dizendo assim, olha, às vezes nós precisamos, por causa disso, tomar algumas atitudes na nossa vida. Nem sempre a gente tem, como que eu digo isso? Talvez a coragem, talvez a gente não tenha coragem. Eu preciso dar esse passo e não tenho coragem de fazer isso. Preciso me desapegar dessas coisas e tenho medo de fazer isso. Então, por isso que a temática de hoje é para te ajudar a colocar tudo isso, eu diria, em sintonia. Por isso, se você liga para cá dizendo para a gente consegue rezar junto e consegue apresentar a sua oração. Então, 0800 777 0021 ou então 019 3871 9620 e aí a gente vai rezar junto, pode ter certeza disso. Está com medo de alguma coisa? Tem algo que de fato tem te incomodado e você precisa tomar alguma decisão? Liga para cá, coloque a sua intenção e a gente vai rezar junto, tenha certeza disso, tá bom? Por isso que a gente fala de desapego, a gente fala daquilo que é mais importante para a gente. Quando você se desapega, você tira aquilo que pesava um pouco. Eu entendo assim. Você sabe que uma coisa importante, deixa eu colocar aqui, uma coisa importante do desapego é assim. A gente tem algumas preocupações que de fato são pontuais na nossa vida, isso é normal, não é? Acontece que às vezes nós vamos acumulando não só coisas, mas sentimentos. Pensa bem nisso. Por isso que eu pedi para você pensar naquela passagem bíblica do filho pródigo, né? A gente vai acumulando também sentimentos e nem sempre são bons sentimentos. Ontem eu apresentava o programa Brasil Cristão, substituindo a Maria do Rosário, e um cardiologista, na entrevista, dizia isso. A gente acumula sentimentos de raiva, por exemplo, de anos, de muito tempo. E a gente, com isso, acaba trazendo um malefício para a gente. Sabe a coisa importante que eu aprendi com isso? Que ele disse assim, olha, trabalhar não mata ninguém, mas a raiva mata a pessoa. E aquilo me chocou um pouco, porque às vezes a gente não ouve essas coisas, não é? E aí, sem querer, a gente entrou na temática de hoje, não é? Dizendo assim, olha, quando você começa a se desapegar daquilo que de fato tem te incomodado, e aí nesse caso a dimensão do sentimento, você se desapega daquilo que está te fazendo mal. E aí você, claro, não é tão fácil assim, não é? Lógico. Mas aí você vai recuperando uma visão muito mais positiva sobre você. E isso me chamou a atenção porque se a gente deixa essas coisas tomarem conta da nossa vida, a gente vai de fato prejudicando a nós mesmos, nós vamos nos prejudicando. Por isso que quando eu ouvi isso desse cardiologista ontem, eu comecei a pensar um pouco nessa dimensão do desapego. Quando a gente vai tirando as coisas que de fato nós não precisamos delas, a gente vai sendo mais livre, se tornando mais livre com a gente mesmo, né? E com as pessoas. A gente vai tendo uma vida um pouco mais leve. Não estou dizendo sem problemas, porque é tão difícil encontrar alguém que não tenha problemas. É muito difícil isso. Mas nem sei se tem. De qualquer maneira, a gente vai se tornando mais leve. Então pense nisso. Pense nesses desapegos, não só de coisas. Vamos pensar primeiro nessa questão dos sentimentos, das emoções, que vão tomando conta da gente, a gente não sabe muito o que faz com tudo isso. E se perde. Então eu faço essa pergunta para você, devolvo para você isso. Tem alguma coisa que você precisa se desapegar? Você gostaria de apresentar isso hoje na nossa oração? Você gostaria de trazer isso para a nossa reflexão? Inclusive eu estava vendo aqui, vou até pegar ali, tem uma participação que eu acho que vai nos ajudar muito a entender, que é a participação, ele é lá de Platina, no interior de São Paulo, é o Oscar da Cunha. Ele disse assim, olha, hoje é aniversário dele, inclusive. Oscar, parabéns, que Deus te abençoe muito, viu? Que Deus te abençoe muito. Vamos ver se essa situação do Oscar é a mesma situação que você vive. Ele diz assim, rezem por mim, eu sou muito sozinho, estou muito triste e peço a Deus que atenda às minhas necessidades.
Oscar, eu te digo uma coisa, a gente nunca pode colocar a nossa vida nas mãos das pessoas, nunca. Isso traz uma tristeza tremenda, porque as pessoas nos decepcionam. Não estou dizendo todas, mas muitas nos decepcionam. E quando nós colocamos a nossa vida nas mãos delas, elas não vão saber o que fazer com a nossa vida e vai chegar um determinado momento em que elas, por egoísmo, por tantas coisas, elas não vão querer saber de você, de nós, e vão se tornar indiferentes a esse sentimento. E às vezes a solidão é uma das coisas das quais nós temos que nos desapegar. Por isso eu gostaria de colocar esse nosso irmão e colocar cada um de vocês, melhor dizendo, que estão passando por esse mesmo problema, pela solidão, pela tristeza, por sentimentos de angústia e que de fato estão tirando você do sério, não é? Por isso eu gostaria de colocar aqui o nome do nosso irmão diante da imagem de Nossa Senhora do Sagrado Coração, daqui a pouco eu vou colocar todas as outras pessoas e pedir a Deus que nesse aniversário dele, que Nossa Senhora do Sagrado Coração, essa Senhora que é mãe do coração de Jesus, que ela possa interceder e ter de maneira muito bonita esse nosso irmão, o Oscar, com muito carinho no seu coração. Assim como também ter esses outros nossos irmãos que estão aqui, que apresentam seus pedidos, as suas intenções, as suas alegrias e as suas tristezas e que também querem rezar conosco. Então você, como o nosso irmão Oscar aqui, você tem alguma intenção especial? Porque a partir dele, tantas outras pessoas podem receber a nossa oração. Como, por exemplo, olha, a Maria Elizabeth Pavim Sonego, ela é de Indaiatuba, no interior de São Paulo, e ela pede, por exemplo, paz, união, ela pede também pela alma de Francisco, pede por Maria Piedade Pavim, Simone, Mário, Sirlene Farias e também todos eles e por toda a sua família. A Marlene dos Santos, ela é de Correia Pinto, lá em Santa Catarina, e ela pede pela conversão de Diego e também pede por uma graça de emprego, pede também por Valmir. Lá de Iracemas do Oeste, no Paraná, a Maria Madalena Veloso, ela pede pela Isabela, pela Simone, pela Regiane, pela Darlene e pelo José. Tá vendo? Todas as pessoas que colocam as suas intenções, todas, todo mundo pede pela família, todo mundo tem uma intenção muito especial. Qual é a sua intenção especial? Tem algum medo que você gostaria de se livrar dele? Tem alguma coisa que você precisa fazer, mas está ali preocupadíssimo, preocupadíssima e não sabe como fazer? Ligue para cá, a gente vai rezar por você, como nós rezamos por esses irmãos e vamos rezar por todos esses que estão aqui, tá bom? Hoje eu quero que o call center receba todas as ligações possíveis, justamente para que a gente possa rezar junto, tá bom? Temática de hoje, como eu tinha dito sobre a questão do desapego, nós vamos assistir um vídeo que vai também te ajudar a entender um pouco mais sobre isso que nós estamos falando aqui, tá bom? Aliás, vamos para o santo ou vamos para o vídeo? Vamos dar uma olhada no santo. Que santo é esse? Olha, aliás, nós temos já 3 participações aqui, eu quero mais participações. Já demos a primeira dica aqui, que com 24 anos, ele renunciou a toda a sua riqueza. Exatamente isso. Qual santo você conhece que renunciou a toda a sua riqueza? Não, mas essa segunda dica aí, senhor diretor, eu já vou entregar. Vou passar para a terceira, pode ser? Porque senão aí já é demais, né? Olha, um dos santos mais populares da igreja. Ele é parecido com o outro, a imagem dele é parecido com um outro santo, tá bom? Então, primeira dica, eu já esqueci a primeira dica que eu dei, e renunciou a toda a sua riqueza. É porque é muita coisa na minha cabeça aqui. Olha, qual é a temática de hoje? Desapego. E esse santo de hoje, com 24 anos, ele renunciou a toda a sua riqueza. E a terceira dica, a segunda não vou dizer, um dos santos mais populares da igreja. E aí, você já sabe que santo é esse? Eu já sei. Então, olha, liguem para cá, deixa esse pessoal do call center aí, doidinho hoje, recebendo todas as ligações, porque eu quero mostrar para você os 2 prêmios. Quero pegar na mão aqui, olha. Todos aqueles que participarem, veja bem, o prêmio que a pessoa vai receber, hein? Aliás, aquele que acertar e foi sorteado, obviamente. Esse escapulário aí, olha que legal. Que santo é esse que vai te ajudar a receber na sua casa este escapulário? Não só este escapulário, mas também, vou mostrar aqui, esse livrinho, que ele é tão pequenininho, mas ele tem coisa boa aqui dentro, olha. Transformação pessoal. Novena da transformação pessoal. Já que você quer se desapegar, por que não aproveitar esse livrinho e também viver esse processo, fazer a novena para desapegar-se? E aí está no seu vídeo esses 2 quadrinhos abertos aí. Que santo é esse, hein?
um dos mais populares da nossa igreja e que aos 24 anos renunciou a toda a sua riqueza. Viveu plenamente o desapego. Aliás, a história desse santo é belíssima, é que eu conto, não é? Vamos lá então voltar para o nosso tema de hoje, já que estamos falando do desapego. Eu tinha dito para você que nós vamos assistir um vídeo, justamente para te ajudar a entender um pouco mais essa questão. Vivendo a Boa Nova. Acompanhe comigo. Faze com que nos comuniquemos. Falemos a verdade contra toda mentira. Gritemos a esperança contra toda tristeza. Façamos a mensagem suprema do amor contra todo egoísmo. A Boa Nova não é alguma coisa que eu tenho e que por isso eu transmito. A Boa Nova eu preciso receber para poder transmitir. É como um rio. O rio só transmite porque ele recebe a água da fonte. Então é essencial para que eu seja transmissor da Boa Nova, que em primeiro lugar eu receba a Boa Nova. Quer dizer que eu viva dentro de uma comunidade, porque é dentro de uma comunidade que eu vou receber a Boa Nova. Aí eu poderei transmitir. Então, me perguntam, como ser um transmissor da Boa Nova? Em primeiro lugar, sendo um receptor, vivendo dentro de uma comunidade, recebendo a mensagem de Deus e levando essa mensagem na sua vida. Por isso é importante a gente viver dentro de uma comunidade paroquial ou de outra comunidade eclesial. É dentro da comunidade da igreja que nós podemos viver essa comunicação essencial que é a comunicação da Boa Nova, recebida de Jesus Cristo através da igreja. A igreja somos nós, é a nossa comunidade, somos todos juntos. E é essa Boa Nova que nós temos que transmitir e que fazer que aqueles que estão por fora se sintam atraídos por essa mensagem de alegria e de paz que nós trazemos. É importante que nós trabalhamos esse vídeo aí, a questão da comunidade. Sabe por quê? Depois da morte de Jesus, depois da sua ressurreição, depois que Jesus enviou com o Espírito Santo os seus discípulos e todos aqueles que o seguiam, para que eles de fato continuassem levando a sua palavra a todas as outras pessoas, foram feitas pequenas comunidades de partilha, de vida. Primeiras comunidades, depois desse envio que Jesus fez, e essas primeiras comunidades começaram a viver a partir da palavra de Jesus, a partir da Eucaristia, a partir da reunião como irmãos e irmãs. E tem tudo a ver com isso que nós acabamos de ouvir. Aquelas primeiras comunidades, elas tinham tudo, mas tudo, absolutamente tudo mesmo em comum. As pessoas que, por exemplo, colhiam algum produto na sua terra, ela trazia isso e colocava em comum das outras pessoas. Elas vinham até os apóstolos e depositavam aos pés dos apóstolos tudo aquilo que tinham. E também as pessoas que tinham outras coisas, outros produtos manufaturados, elas traziam isso, colocavam em comum. Então as primeiras comunidades viviam essa dimensão do desapego, da renúncia. Isso é muito bonito porque a gente acha bonito porque a gente não consegue viver. Então acaba sendo isso assim, aquilo que nós idealizamos. Olha, seria tão bom que no nosso país, na nossa comunidade, as pessoas não passassem nenhum tipo de necessidade. Seria muito importante que as pessoas tivessem possibilidade e acesso à saúde, à moradia, a emprego, a tantas coisas, porque assim nós viveríamos em comunhão. E onde existe a comunhão, há o desapego. Onde há comunhão, não há apenas o interesse, o egoísmo de uma pessoa pensando só em si. Quem dera, se no nosso país nós vivêssemos isso, não seria tão bom. A gente saber que a pessoa vai até o médico e tem um médico. Ela vai até algum lugar onde ela precisa ter algum recurso, ela tem aquele recurso. Seria tão bom. Quem sabe, esses milagres aí cotidianos não aconteçam na vida daquelas pessoas que de fato precisam pensar um pouco mais em cada um de nós. Não é assim? Muito bem, olha, nós vamos para um brevíssimo intervalo, mas antes do intervalo, nós temos aí a imagem do nosso santo para que você, de fato, possa descobrir. Então, vai ligando para cá. Que santo é esse que com 24 anos renunciou a toda a sua riqueza? Que santo é esse que é um dos mais populares aí da nossa igreja?
Então ligue para cá, 0800 777 0021 ou 019 3871 9620. Abriu mais um quadrinho para você aí, viu? Então aproveita o intervalo e ligue para cá. A gente está aqui esperando a sua ligação. O intervalo é rapidíssimo e a gente já volta em um instantezinho só.